vamos abordar o tema das 5 frutas menos aconselháveis para quem lida com hipertensão e das frutas mais indicadas para reduzir a pressão arterial. Hoje, discutiremos um assunto de grande importância que afeta milhões de indivíduos em todo o mundo e a hipertensão arterial. Esta condição, também conhecida como pressão alta, ocorre quando a força exercida pelo sangue contra as paredes das artérias se mantém elevada de forma constante. Isso pode causar danos aos vasos sanguíneos, coração e rins, resultando em sérios problemas de saúde. Portanto, não é recomendado negligenciar a hipertensão apenas por falta de sintomas aparentes. A única maneira de identificar precocemente a hipertensão é por meio de monitoramento regular ou exames médicos. Dessa forma, é possível adotar as medidas necessárias para controlar esse inimigo silencioso. Agora, vamos abordar as frutas que convém evitar ao tentar reduzir a pressão arterial. Embora as frutas sejam geralmente consideradas aliadas da saúde, certos tipos delas possuem teores elevados de açúcar e sal, podendo contribuir para níveis altos de pressão arterial. Comecemos pelo quinto item, em sucos de frutas. As coisas podem tomar um rumo menos saudável quando as frutas são transformadas em sucos. Apesar de os sucos de frutas normalmente serem tidos como saudáveis, podem não ser benéficos para pessoas com hipertensão. Em um estudo, observou-se que a pressão arterial sistólica central estava cerca de 3 a 4 mmHg mais elevada em indivíduos que consumiam regularmente sucos de frutas, em comparação com aqueles que não os consumiam. A pressão arterial sistólica central é a pressão verificada no coração, cérebro e rins. Os sucos de frutas, em comparação com as frutas inteiras, apresentam uma concentração elevada de açúcares naturais e adicionados. Tomemos como exemplo o suco de laranja. As laranjas são consideradas saudáveis devido ao seu teor de fibras, minerais e vitaminas. Contudo, quando são transformadas em suco, perdem toda a fibra, resultando numa bebida rica em açúcar ou frutose. Os sucos de frutas comerciais vendidos em lojas são ainda piores, contêm açúcares adicionados, como sacarose ou xarope de milho. O consumo elevado de bebidas açucaradas, tais como refrigerantes, energéticos e sumos de fruta, contribui de forma significativa para o aumento da prevalência de hipertensão e doença hepática gordurosa em países desenvolvidos. Agora, vamos analisar de forma resumida como o excesso de açúcar eleva a pressão arterial. Primeiramente, uma dieta rica em açúcar provoca inflamação e estresse oxidativo. Isso danifica a camada interna dos vasos sanguíneos, levando ao acúmulo de placas que obstruem o fluxo sanguíneo. Em segundo lugar, a frutose aumenta os níveis de ácido úrico no sangue, o que prejudica a produção de óxido nítrico, uma molécula que promove o relaxamento e a dilatação dos vasos sanguíneos. Com menos óxido nítrico disponível, os vasos sanguíneos se contraem, resultando em pressão arterial elevada. Em terceiro lugar, o excesso de açúcar eleva indiretamente a pressão arterial por meio da resistência à insulina e do ganho de peso. Está achando estas informações úteis? Certifique-se de dar um like, compartilhar e se inscrever, além de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Em seguida, encontramos a entrada 4, em frutas cristalizadas ou confeitadas. Frutas desidratadas são altamente nutritivas devido aos seus açúcares naturais. No entanto, as frutas confeitadas contêm níveis elevados de açúcares adicionados. Consumir moderação de frutas secas é benéfico para a saúde cardiovascular e para manter uma pressão arterial equilibrada. Estudos identificaram que ameixas secas e passas são fontes abundantes de fibras e antioxidantes que auxiliam na redução da pressão arterial. Por outro lado, as frutas confeitadas contêm xarope de milho rico em frutose,
o que tem se mostrado prejudicial aos vasos sanguíneos e à regulação da pressão arterial. Elas são produzidas ao ferver a fruta em xarope, resultando na perda de sua umidade natural e substituição da água por açúcar. De maneira semelhante, as frutas cristalizadas, como o gengibre cristalizado, geralmente são feitas ao cozinhar a raiz do gengibre em xarope de açúcar e, posteriormente, revesti-la com açúcar. Isso resulta em uma quantidade significativa de açúcar adicionado, o que pode impactar negativamente os níveis de pressão arterial. Frutas confeitadas assemelham-se a doces. Na entrada 3, abordamos o grapefruit torrada. O grapefruit contém compostos naturais que podem interferir na absorção de medicamentos para colesterol, diabetes e pressão arterial. A Administração de Alimentos e Medicamentos, FDA, alerta que diversos medicamentos para hipertensão, tanto prescritos quanto de venda livre, podem reagir de forma adversa com o grapefruit ou seu suco. Isso pode resultar em uma concentração excessiva ou insuficiente do medicamento no organismo, ambas situações perigosas. Pesquisas demonstram que o grapefruit intensifica a quantidade do medicamento que entra na corrente sanguínea, inibindo a enzima CYP3A4 no trato intestinal. Isso pode gerar efeitos indesejados. Portanto, se você estiver fazendo uso de medicamentos para pressão arterial, é prudente consultar seu médico antes de consumir grapefruit. Prosseguindo para a entrada 2, tratamos das frutas enlatadas. Com frequência, as latas de frutas são revestidas com bisfenol A, BPA, uma substância química que eleva a pressão arterial. Novas pesquisas associam um aumento de 5 mm na pressão arterial sistólica, PAS, ao consumo de 2 latas de frutas. A pressão arterial sistólica é a cifra superior que reflete a força exercida pelas artérias durante as batidas do coração. Além disso, as frutas enlatadas são menos nutritivas e contêm açúcares e sódio adicionados. Imagine degustar uma tigela de pêssegos ou peras enlatadas, porém por trás da doçura do xarope reside um excesso de sódio. O consumo excessivo de sódio pode levar à retenção de líquidos, exercendo pressão adicional sobre os vasos sanguíneos e elevando a pressão arterial. Se você busca controlar a hipertensão, é aconselhável evitar frutas enlatadas. Isso engloba os vegetais enlatados, como tomates, feijões, ervilhas, milho doce e azeitonas. Tecnicamente, esses vegetais são frutas. E a primeira posição pode surpreender: bananas maduras. As bananas são reconhecidas por serem ricas em potássio, um mineral que reduz a pressão arterial ao relaxar as paredes vasculares. O potássio também auxilia os rins a excretar o excesso de sódio em vez de retê-lo. Contudo, alimentos com elevado teor de potássio podem interferir em medicamentos para pressão arterial, como inibidores da ECA e beta-bloqueadores, que aumentam a retenção de potássio no organismo. Níveis excessivos de potássio no sangue são perigosos e podem causar batimentos cardíacos irregulares ou até mesmo um infarto. Adicionalmente, bananas maduras são ricas em açúcar, podendo ocasionar picos na pressão arterial. À medida que as bananas amadurecem, os amidos se transformam em açúcares naturais. Portanto, ao consumir bananas, opte pelas verdes, que contêm menos açúcar. Consulte um médico, se necessário, para evitar complicações indesejadas, especialmente se houver problemas renais. Talvez você esteja se questionando quais frutas têm a capacidade de reduzir a pressão arterial. Vamos examinar 5 variedades frutíferas. Para começar, a primeira da lista são as frutas cítricas. Frutas cítricas, como laranjas e limões, contêm flavonoides como a hesperidina, que se associam a níveis mais baixos de pressão sanguínea. Além disso, são ricas em fibras,
potássio e vitamina C, um antioxidante que resguarda as células contra danos e contribui para a reparação das paredes arteriais. A vitamina C também favorece o aumento da produção de óxido nítrico, o qual por sua vez diminui a pressão arterial. Prosseguindo, a segunda da lista são as frutas vermelhas. Frutas vermelhas, como mirtilos, framboesas e morangos, proporcionam benefícios cardiovasculares semelhantes às frutas cítricas. Uma revisão de estudos clínicos publicada em 2020 constatou que diversos tipos de frutas vermelhas, seja em forma integral, liofilizada ou sob a forma de suco, conseguiram reduzir a pressão arterial sistólica em mais de 3 mmHg. Nessa análise, o suco de cranberry apresentou o efeito mais significativo na pressão arterial. Avançando, a terceira da lista é o kiwi. O kiwi contém quantidades elevadas de vitamina C, fibras, potássio, magnésio e flavonoides antioxidantes. Um estudo com um grupo de 43 indivíduos saudáveis de origem asiática na Nova Zelândia demonstrou que a pressão arterial deles diminuiu em 2,7 mmHg após o consumo de 2 kiwis no café da manhã diariamente durante 7 semanas. Agora, na quarta posição temos o abacate. Abacates são ricos em nutrientes benéficos para o coração, incluindo o ácido oleico, potássio, folato e fibras. Uma pesquisa publicada em 2023 indicou que o consumo de mais de 5 porções de abacate por semana está associado a uma redução significativa de 17% na incidência de hipertensão. E por fim, a quinta da lista são as maçãs. Maçãs são uma excelente fonte de fibras e quercetina, um antioxidante que estudos indicam ter efeito relaxante nos vasos sanguíneos e na redução da pressão arterial. Consumir de 100 a 150 gramas de maçã por dia pode resultar na diminuição da pressão arterial, do colesterol total, do LDL, da inflamação e do risco cardiovascular. A hipertensão, se não for identificada e tratada, pode causar complicações ao longo do tempo. É crucial estar ciente das possíveis consequências, tais como ataque cardíaco. Artérias danificadas podem ficar obstruídas, interferindo no fluxo sanguíneo para o músculo cardíaco. Acidente vascular cerebral. Vasos sanguíneos que fornecem sangue e oxigênio ao cérebro podem entupir ou romper. Insuficiência cardíaca. O aumento do esforço do coração pode levar ao aumento do seu tamanho e, eventualmente, à insuficiência em fornecer sangue suficiente ao corpo. Doença ou insuficiência renal. Danos arteriais em torno dos rins podem afetar a capacidade de filtrar o sangue eficazmente. Perda de visão. Vasos sanguíneos prejudicados ou tensos nos olhos podem resultar em problemas de visão. Disfunção sexual. Em homens, a hipertensão pode contribuir para a disfunção erétil. Nas mulheres, pode afetar a libido. Angina. A pressão alta pode contribuir para doenças cardíacas, como a doença microvascular TMVD, que causa dor no peito. Doença arterial periférica, DAP. Aterosclerose pode estreitar as artérias nos membros, resultando em dor e fadiga. Crise hipertensiva. Essa emergência médica ocorre quando a pressão arterial aumenta rapidamente acima de 180 a 120, podendo causar danos aos órgãos. Os sintomas incluem visão turva, tontura, fortes dores de cabeça, sangramentos nasais, falta de ar, desconforto no peito e ansiedade. Lembre-se de que uma dieta anti-inflamatória e um estilo de vida ativo são fundamentais para controlar eficazmente a pressão arterial. Como sempre, este vídeo tem caráter educativo e não substitui orientação médica. Consulte sempre um profissional de saúde antes de fazer qualquer alteração em seu regime de saúde. Espero que este vídeo tenha sido informativo.